Que a graça e a paz do Senhor Jesus possa estar agora dominando o seu coração e também o coração da sua família. Nós vamos estudar o Salmo 77. 77. Então pega agora a sua Bíblia, para você acompanhar o Salmo 77. Agora nós vamos orar, para que a palavra de Deus possa ler os nossos corações. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, pelo poder do sangue do Senhor Jesus, para a glória do nome do Senhor Jesus, pelo poder do Espírito Santo, revela-nos agora a Tua palavra, e a Tua palavra que é poderosa possa produzir salvação, libertação e milagres em cada coração. Em Cristo Jesus oramos, Pai, com gratidão. Amém e amém. Você já sabe que do Salmo 73 até o 83 foram escritos por Asaf, pelos filhos de Asaf. Uma família de levitas, uma família de adoradores. Eu quero até desafiar você que é pai, você que é mãe, orar pelos seus filhos, para que você tenha uma família de adoradores. Para que você tenha uma família de levitas que adorem a Deus em espírito e em verdade. Você que é pai, você que é mãe, você tem que pagar um preço de oração pelos seus filhos, jejuar pelos seus filhos, para que os seus filhos, a sua família, possam ser uma família de adoradores. A família de Asaf foi uma família de adoradores, levitas, salmistas, tocavam, cantavam e adoravam a Deus. Agora aqui no Salmo 77, Asaf está abrindo o seu coração para Deus, abrindo o seu coração. Você já sabe que Jerusalém foi destruída, o templo também foi destruído. Asaf vivia em função do templo, e o templo estava destruído. E Asaf, ele fez aqui uma pergunta para Deus. Ele abriu o seu coração do verso 1 até o verso 12. A Bíblia nos diz aqui que no verso 6, que ele não dormia. Asaf não estava nem dormindo, porque ele pensava que ele tinha sido rejeitado por Deus. Verso 2, a angústia tomava conta do seu coração. No verso 3, ele estava perturbado. Ele lembrava-se de Deus, da adoração que ele tinha no templo, em Jerusalém. E no verso 7, ele está dizendo: rejeitará o Senhor para sempre e não tornará a ser favorável. Deus permitiu que os babilônicos destruíssem Jerusalém. Deus permitiu que os babilônicos destruíssem o templo. Deus nos abandonou. Eu já falei que Asaf aqui, no salmo anterior aqui, ele perguntou, acho que no 75, ele perguntou para Deus: olha, por que o Senhor permitiu? Por que o Senhor permitiu? Por que o Senhor permitiu que Jerusalém fosse destruída, o templo fosse destruído? Asaf, como um profeta, ele sabia. Ele perguntou para Deus sabendo da resposta. Asaf sabia que Israel, Jerusalém, Judá, haviam desprezado as orientações dos profetas, principalmente do profeta Isaías, do profeta Jeremias. Desprezaram, ignoraram. Estavam cometendo pecados abomináveis aos olhos de Deus. Por isso que Jerusalém foi destruída, por isso que o templo foi destruído. Asaf sabia. Ele perguntava, mas ele sabia a resposta.
Eu tenho certeza que você sabe o que é que te atrapalha na sua comunhão com Deus. Eu tenho certeza que você sabe. Eu tenho certeza que você sabe. Eu tenho certeza que você conhece o seu pecado. No Salmo 51, Davi falou para Deus: o meu pecado está sempre diante de mim. O meu pecado está sempre diante de mim. Eu não consigo fugir do meu pecado. Não consigo. A minha consciência me acusa dia e noite. A minha consciência me mostra o meu pecado de dia e de noite. Então, se a sua vida não está funcionando, se você não tem tido comunhão com Deus, você sabe qual que é o seu pecado. Você conhece o pecado da sua família. Você sabe. Você está tendo problemas, dificuldades, a sua vida não funciona, a sua vida não dá certo. Muitas áreas da sua vida estão sendo destruídas por causa do pecado, e você sabe. E Asaf aqui perguntou para Deus, no verso 7, o Senhor rejeitará para sempre? O Senhor me rejeitará para sempre? O Senhor não tornará a ser favorável? Vai nos rejeitar para sempre? Não. Não, 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 de jeito nenhum. A partir aqui do verso 11, Asaf começa a lembrar das obras de Deus. Começa a lembrar dos caminhos de Deus. Verso 13. Começa a lembrar da grandiosidade de Deus. Verso 14, das maravilhas de Deus. Asaf começa a lembrar das maravilhas de Deus na vida de José, na vida de Jacó. Verso 15. No verso 16, Asaf, ele tenta fazer Deus lembrar. Deus lembra? O Senhor abriu o Mar Vermelho. O Senhor abriu o Rio Jordão por 2 vezes. Por 2 vezes. O Senhor abriu o Rio Jordão para o profeta Elias, o profeta Eliseu passar. Depois o Senhor abriu o Rio Jordão para Josué com o exército passar. O Senhor move as águas. As águas te viram e tremeram. Asaf está lembrando a Deus ainda. Os céus retumbaram. Os céus retumbaram. A voz do Senhor é como um trovão. Repercutiu-se nos ares, relâmpagos. Alumiaram o mundo. A terra se abalou e tremeu. O mar, pelo mar foi o teu caminho. Guiaste o teu povo, verso 20. Como um rebanho, pela mão de Moisés e Arão. Asaf está lembrando de Êxodo, capítulo 13, capítulo 14, quando Moisés e o povo de Deus atravessaram o Mar Vermelho. Asaf está lembrando. Asaf está lembrando também de Êxodo capítulo 19, quando Deus desceu ali no Monte Sinai, houve relâmpagos, fogo, trovões, trombetas. Uma coisa gloriosa, maravilhosa. Quando Deus falou com Moisés, quando Deus entregou para Moisés a sua lei, os 10 mandamentos, no capítulo 20 de Êxodo, Asaf está lembrando, Deus, o Senhor fez tantas maravilhas na vida de Jacó, na vida de José, na vida de Moisés, na vida de Arão. Tenha misericórdia de nós, lembra-te de nós. Lembra-te de nós, lembra-te de nós. Verso 7, não nos rejeite. Não nos rejeite, ó Deus, não nos rejeite. Meu irmão, minha irmã, é muito sério. Asaf está pedindo para Deus não rejeitá-lo. Asaf está pedindo para Deus não rejeitá-lo. Agora tem muita gente que rejeita a Deus. Tem muita gente que rejeita a Deus. Muitos rejeitaram a Jesus. Mateus capítulo 27. Preferiram Barrabás, rejeitaram a Jesus. Rejeitaram a Jesus. Preferiram Barrabás.
preferiram o imperador. O nosso rei é César. Meu irmão, minha irmã, será que não é você que está rejeitando o amor de Jesus, a graça do Senhor Jesus? Será que não é você? Dê uma analisada. Dê uma pensada. Tem muita gente quando tem problemas, dificuldades, Deus me abandonou, Deus me rejeitou. Mas será que antes você não está rejeitando a Deus, abandonando a Deus? Dê uma pensada, dê uma analisada. Não rejeite a Jesus, porque Jesus te ama. Jesus te ama. Jesus te ama. Ele não te rejeitou. Nesta quarentena, Jesus está presente aí na sua casa. A graça do Senhor Jesus é sobre a sua vida, sobre a vida da sua família. Então Asaf perguntou para Deus: rejeitará o Senhor para sempre? Não. Não e não e não e não. O Senhor vai tornar a ser favorável a mim? Vai. É óbvio. É óbvio. Humilhe-se diante de Deus agora. Humilhe-se diante de Deus. Humilhe-se diante de Deus. Tiago capítulo 4, verso 6. 1 Pedro capítulo 5, verso 6. Humilhe-se. Humilhe-se. Quando nós nos humilhamos diante de Deus, Ele nos exalta. E eu quero orar por você. Feche os seus olhos e vamos orar. Senhor Deus e Pai, aceita a nossa gratidão, porque Tu és o mesmo ontem, hoje e será por toda a eternidade. Senhor Deus e Pai de Abraão, de Isaque e de Jacó, de José, de Moisés, de Arão. Senhor Deus e Pai, Tu operastes maravilhas na vida dos nossos antepassados. Opera maravilhas agora na vida do Teu filho. Opera maravilhas agora na vida da Tua filha. Opera maravilhas agora na vida desta família. Senhor Jesus, perdoa-nos agora e torna a ser favorável. Torna a ser favorável. Torna a ser favorável ao Teu filho, à Tua filha. Restaura agora a vida espiritual. Restaura agora a vida familiar. Restaura agora a saúde. Restaura agora a vida financeira. E torna-se favorável. Em Cristo Jesus, Pai, com gratidão e louvor nós oramos. Amém e amém. Muito obrigado pela sua atenção e que Deus te abençoe com as mais ricas bênçãos dos céus. Amém e amém.